Você já parou para pensar por que a ideia de empacotar a vida inteira e cruzar uma fronteira nos causa, ao mesmo tempo, um terror paralisante e uma euforia incontrolável? A mente humana é uma engrenagem complexa, forjada no fogo da sobrevivência e na vastidão das eras geológicas. Ao longo do nosso percurso evolutivo, a nossa biologia codificou uma atração magnética pelo horizonte desconhecido. Como uma espécie ultra-sociável, fomos programados para buscar pastos mais verdes, climas mais amenos e sociedades mais prósperas. Contudo, há um paradoxo fundamental nesse sintoma da nossa mente. Acreditamos de forma quase infantil que o deslocamento físico no espaço tem o poder mágico de curar as fraturas da alma. Nós observamos as fronteiras nos mapas e enxergamos nelas não apenas divisões políticas, mas portais místicos. Acreditamos que ao atravessar a linha invisível que separa o nosso caos conhecido da ordem imaginada de um novo país, deixaremos para trás todos os nossos fantasmas. Mas a verdade nua e crua, aquela que sussurra nos nossos ouvidos durante as madrugadas insones em terras estrangeiras, é muito mais assustadora. Pense no ato de esvaziar um quarto. Imagine o eco que a sua própria voz faz quando os móveis se vão, ou o cheiro peculiar da poeira que se acumulava debaixo daquela cama onde você sonhou e chorou por anos. Quando decidimos partir, nós reduzimos o nosso universo inteiro às dimensões exatas e cruéis de uma mala de viagem. O cotidiano nos ensina que empacotar é um exercício de curadoria do próprio ser. Como sabiamente refletiu o escritor Fernando Teixeira de Andrade, cujas palavras frequentemente se confundem com as de Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam aos mesmos lugares. Não ousar fazer essa travessia é correr o risco de ficar, para sempre, à margem de nós mesmos. Mas essa travessia cobra um pedágio invisível. A psiquiatria transcultural moderna chama esse peso de Síndrome de Ulisses, batizada em homenagem ao herói grego que vagou pelos mares em um exílio crônico e doloroso. O que muitos enxergam apenas como a euforia brilhante da liberdade e da conquista de um novo padrão de vida, a ciência reconhece como um estado de luto múltiplo e estresse profundo. O imigrante chora, simultaneamente, a perda da sua língua materna, a distância irreparável da família, a alienação diante de uma cultura incompreensível e, muitas vezes, a queda brutal do seu próprio status social. Essa carga se derrama para as gerações seguintes. Crianças que são arrancadas de seus mundos, perdem suas escolas e seus pequenos universos seguros, manifestando essa dor invisível através de atitudes desafiadoras, teimosia, isolamento e uma ansiedade silenciosa,
frequentemente agravada pelo julgamento cruel de serem vistas como estranhas no novo ambiente. Os objetos que colocamos na mala, portanto, não são meros utensílios. Eles são aquilo que a psicologia chama de objetos transicionais, pedaços tangíveis da nossa identidade, pequenas âncoras de realidade que nos impedem de flutuar para o nada, quando o chão antigo desaparece. Se abrirmos os grandes arquivos da história humana, veremos que a própria evolução da mala de viagem conta a epopeia do nosso medo de perder a essência. Na Antiguidade Clássica e na Idade Média, viajávamos com pesados baús de madeira. Os mercadores carregavam cofres que serviam até mesmo como apoio de cabeça para dormir, garantindo que o seu patrimônio estivesse fisicamente fundido ao seu corpo durante a vulnerabilidade do sono. A própria palavra bagagem tem raízes no vocabulário militar, denotando o peso do equipamento necessário para enfrentar batalhas e territórios hostis. A mala moderna só ganharia formas mais leves quando um jovem chamado Louis Vuitton, caminhando até Paris em meados do século XIX, decidiu revolucionar a forma como transportávamos nossas vidas. Mas o que há dentro dessas malas? Nos saguões poeirentos do Museu da Imigração de Ellis Island, em Nova York, por onde passaram milhões de almas assustadas, as bagagens originais revelam segredos excêntricos e comoventes. Uma família síria, fugindo do terror e das bombas em Alepo, preferiu sofrer com o peso extremo de um grande pilão de metal na bagagem, apenas para garantir que as especiarias de sua culinária continuassem tendo o sabor exato do lar que havia sido destruído. Um outro imigrante preservou uma delicada pena de prata vinda de Alexandria, no Egito, recusando-se a deixar para trás a sua capacidade de escrever e documentar a própria humanidade. Nos casos mais extremos de desespero e sobrevivência, quando a burocracia tranca as portas de vidro, a própria bagagem vira um esconderijo sombrio, com seres humanos sendo contrabandeados dentro do forro de colchões em tentativas desesperadas de alcançar a Europa. E por falar em Europa, há uma curiosidade fascinante sobre as razões que nos levam a buscar lugares frios, silenciosos e precisos. Nos séculos passados, os protestantes franceses, conhecidos como hugonotes, foram caçados de forma implacável. Para salvar suas vidas, empacotaram o que podiam e fugiram para a Suíça, buscando a segurança isolada do Valais de Joux, escondendo-se atrás de invernos brutais e montanhas de neve. Mas aqui está o detalhe obscuro dos bastidores. A Suíça, sob as rédeas severas das reformas religiosas de Calvino, havia proibido o uso de joias extravagantes, considerando-as um pecado de ostentação. O que um povo refugiado de ourives e artesãos fez diante dessa regra implacável? Eles pegaram a dor do seu exílio, a proibição de sua arte e a paciência forçada pelos invernos isolados, onde as estradas desapareciam sob a neve.
Usaram tudo isso para criar algo utilitário e científico. Começaram a fabricar relógios. A lendária e bilionária indústria relojoeira suíça, símbolo máximo de luxo, precisão e estabilidade, nasceu do trauma de refugiados tentando sobreviver em um vale frio, adaptando sua arte para não quebrar regras religiosas, controlando milimetricamente o tempo, já que não podiam mais controlar a geografia. Para chegar a esses vales suíços ou a qualquer outro refúgio de paz, o ser humano precisou se curvar à maior e mais cruel de todas as invenções burocráticas, o passaporte. O brilhante escritor austríaco Stefan Zweig, em sua autobiografia O Mundo de Ontem, descreve com um luto devastador a época de ouro da Europa, antes das grandes guerras, onde se cruzavam fronteiras sem papéis, sem carimbos, apenas com a liberdade intrínseca de ser humano. Quando o nazismo avançou, Zweig, um dos maiores intelectuais de sua era, perdeu seu passaporte e foi rebaixado a um apátrida, um estrangeiro indesejado, classificado na Inglaterra como um inimigo, simplesmente pelo idioma que falava. Ele percebeu, com um amargor letal, que um pedaço de papel burocrático havia se tornado mais valioso do que a própria existência humana. Como um respiro de humanidade na mesma época, em 1922, a Liga das Nações criou o Passaporte Nansen, um modesto pedaço de papel que não oferecia cidadania política, mas reconhecia oficialmente que pessoas sem Estado existiam e podiam recomeçar suas vidas. Um ato administrativo modesto que salvou milhões. Ironicamente, hoje, estamos testemunhando a morte simbólica desse papel. O carimbo nos passaportes, aquela marca de tinta que colecionávamos como troféus de nossas jornadas, está sendo extinto. No novo sistema digital das fronteiras europeias, seremos reduzidos a algoritmos silenciosos, com nossos rostos e impressões digitais, alimentando bancos de dados gigantescos, invisíveis, rastreando nossos passos, não mais com tinta, mas com luzes frias e scanners. E é aqui que chegamos ao ponto de inflexão de nossa madrugada. É aqui que precisamos olhar para o espelho. Há mais de 2000 anos, na Roma antiga, o filósofo estoico Sêneca escreveu um tratado chamado Da Tranquilidade da Alma. No texto, ele tentava curar a angústia de um amigo que viajava de um lugar para o outro, hesitando, mudando de cenário para tentar fugir de si mesmo, sofrendo de uma inconstância doentia das decisões. Sêneca, com uma clareza que corta o tempo como uma navalha, alertou que a instabilidade humana não se resolve com navios ou carruagens. Ele disse que os vícios, os defeitos e as dores viajam constantemente conosco. Se você colocar um homem doente em uma viagem maravilhosa pelos mares, ele apenas mudará o cenário do seu sofrimento. A verdadeira eutímia, a paz de espírito e a tranquilidade da mente não reside no solo do país de destino,
mas na autonomia de pensamento, na retidão e na harmonia interna. A viagem pode, talvez, nos isolar dos gatilhos ruins do passado, mas a matéria-prima do nosso caráter viaja secretamente na bagagem de mão. O mestre português José Saramago, em sua magnífica Viagem a Portugal, nos ensinou que a viagem não acaba nunca. Quando achamos que o trajeto terminou, ele é apenas o pretexto para recomeçar, para olhar o que não foi visto e traçar novos passos ao lado dos antigos. Toda fronteira, Saramago nos lembra, é apenas uma linha invisível, um artifício inventado pelos homens, que pode, a qualquer instante, se fazer inexistente. A euforia da partida vai passar, o cheiro da mala aberta vai desaparecer, e o novo idioma, antes indecifrável, vai virar rotina. Quando você empacota a sua vida, enche a bagagem de fotografias murchas, talheres de prata e a pesada promessa de um amanhã sem falhas. Quando o avião finalmente pousa, as portas se abrem e você respira o ar gélido e estranho daquele lugar que jurou ser a sua salvação. Quando você finalmente desfizer as malas naquele quarto estrangeiro e o silêncio da noite cair sobre a sua nova casa, quem é o estranho que você vai encontrar te encarando, em silêncio, no fundo do espelho? Pense nisso e fique bem.